nesta edição dos nossos Diálogos Gigantes, vamos conversar sobre educação pela perspectiva da Constituição Cidadã de 1988. A Constituição é sábia, faz corretamente o posicionamento do direito à educação, é a melhor Constituição Federal da América Latina em relação à educação, mas a gente tem ainda muita dificuldade de fazer com que ela saia do papel e se torne uma Constituição viva na sociedade brasileira. Então, a questão fundamental da educação é que a educação, e a Constituição vai dizer, que ela tem que ser um mecanismo para vencer as desigualdades sociais e econômicas do Brasil. Só que a educação hoje no Brasil, da maneira como ela está sendo ofertada, ela reproduz e amplia as desigualdades. A gente considera que foi um grande avanço, um avanço ainda a ser plenamente percorrido, que é exatamente o direito da pessoa com deficiência estar presente nas nossas escolas. Foi um ganho, é muito importante, nós temos que defender essa ideia. Hoje, o movimento das pessoas com deficiência, os diferentes movimentos das pessoas com deficiência estão se organizando cada vez mais e reivindicando esse direito, mas um direito que encontre nas escolas públicas e privadas condições efetivas de educação e formação para eles. O elemento concreto dos países que se desenvolvem é o fato de que eles submetem a economia à qualidade de vida do povo. Ou seja, a economia ela é produzida, é o que gera de fato a produção material, é o que de fato gera riqueza, mas a função do Estado, né, e isso a Constituição deixa muito claro, a função do Estado é fazer com que a riqueza gerada seja distribuída. A visão que o Brasil tem da educação é uma visão que ela, primeiro, ela submete a educação à economia. 85% de qualquer criança, jovem ou adulto que estiver matriculado na educação básica, e isto só se aplica à educação básica, o chamado ensino obrigatório, não é? Ele estará matriculado numa escola pública estatal, ainda, não é? Mas, de fato, nesses 30 anos, podemos dizer que ela realmente se realizou como uma política social de direito para a maioria da população brasileira. Acho que isso, sem dúvida nenhuma, é uma conquista que não pode ser deixada de lado. Se nós estamos adotando estratégias de ensino que não estão funcionando, nós temos obrigação de rever as nossas estratégias em respeito ao direito da criança de aprender. Acho que tem uma conquista muito importante da Constituição de 88, que a gente não discutiu, que é sobre a autonomia das universidades. Exatamente tendo o tripé: ensino, pesquisa e extensão. Isso significa uma jornada de trabalho minimamente digna, uma formação do professor científica, artística e literariamente bem fundamentado e evidentemente, condições de trabalho, né? Minimamente decentes. O ensino superior vai ter que, sim, recuperar aquilo que não foi feito na educação básica. E isso acontece nas públicas e acontece nas privadas, e não tem jeito, tem que recuperar, porque o professor do ensino superior não deixa de ser educador. Ele tem que ter princípio de garantia do aprendizado do aluno. A educação precisa ser o reino da pedagogia. A educação precisa ser coordenada pelos educadores. Os educadores não podem tomar as decisões sozinhos, porque a educação pertence a toda a sociedade. Mas eles têm que ser o caminho e os líderes, né, desse processo de discussão na sociedade brasileira.